Oi, gente, oi, aqui é o professor Costa Neto e hoje nós vamos para a segunda parte da aula sobre o texto do Foucault, que é a Ordem do Discurso, que é esse livrinho aqui. Se eu for esperar a luz certa, a falta, o barulho adequado aqui, porque eu moro numa rua que não parece, mas ela é bem barulhenta, eu nunca vou gravar essa aula para vocês. Então eu resolvi gravar hoje mesmo, do jeito que dá, porque senão não vai sair. Semana passada a gente teve um probleminha técnico, eu tive um problema técnico com o Zoom, eu não tinha som. E agora que eu já restabeleci o som, a gente pode conversar pelo Zoom ou tentar um outro aplicativo. Eu baixei aqui o Teams, ou a gente pode tentar no Ava algum processo lá que dê certo, tá? Por exemplo, o chat ou o fórum. Essa semana, em particular, é a Semana Santa. Nós não teremos aula na Quinta-feira Santa. Então, daí, no retorno, a gente procura um mecanismo que dê certo. Seria bem interessante que a gente tivesse, que a gente concentrasse na nossa turma uma pessoa ou um grupo só no WhatsApp, seria mais rápido eu falar com vocês. Como há alunos de várias turmas, eu não consigo falar com todo mundo e da última vez algumas pessoas ficaram de fora, porque eu peço desculpas, embora eu tenha mandado mensagem para o AVA para todos. Bom, na primeira parte da minha fala sobre o texto do Michel Foucault, eu tinha comentado com vocês que o Foucault ele divide esse livro em algumas partes, mas fundamentalmente em duas, sendo que na primeira parte ele fala dos procedimentos externos ao controle do discurso. Então, para ele, vocês devem se lembrar, tudo que nós falamos, tudo que nós verbalizamos, aquilo que nós escrevemos, ele não é um produto simplesmente que vem da nossa cabeça, que vem da nossa memória. A palavra memória aí não tinha aparecido ainda, uma questão sobre a qual eu não vou falar né, nesse curso. E ele diz o seguinte, que também eu usei formação de consciência, tá, que não é uma expressão exatamente Foucaultiana. O Foucault ele faz duas separações bem interessantes sobre esses mecanismos ou esses dispositivos de controle do discurso. E ele faz, como eu falei na outra aula, uma separação entre o externo e o interno. Né? A gente viu os externos, os procedimentos externos de controle do discurso, que são forças coercitivas que controlam o que a gente fala. Eu comentei com vocês que existe a exclusão, que ele divide em três. Existe a oposição que nós fazemos entre a loucura e a sanidade, e existe uma outra oposição que tem a ver com a vontade da verdade, que é a oposição entre o verdadeiro e o falso. Aqui eu já queria abrir um adendo para vocês que são do direito, porque essa questão da vontade da verdade é bem interessante para o direito. Ela abre um caminho para a gente discutir diversas situações no direito em que prevalece mais uma vontade da verdade do que exatamente aquilo que está no texto da lei. Então, aquela expressão famosa no direito, a letra fria da lei, uma expressão adverbial, às vezes ela não tem sentido, porque o que prevalece numa decisão, bem decisão, né, numa sentença, ou num posicionamento, vamos dizer assim, de um operador do direito, é mais o que ele pensa do texto da lei do que exatamente o texto da lei. Isso não serve para qualquer texto legal, porque alguns textos são claros o bastante para não permitir nenhuma leitura espúria. Mas o que acaba acontecendo é que há, por detrás de uma sentença, por detrás de um posicionamento, há todo um teatro, há toda uma realidade política, econômica, sociocultural, etc. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, pedindo para eu gravar vídeos mais curtos. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos procedimentos internos do controle do discurso. Né? Então, nós temos os procedimentos externos e agora eu vou falar dos procedimentos internos. E o que seria um procedimento interno de controle do discurso para o Michel Foucault? Seria aquele tipo de procedimento que já vem com o discurso. O discurso já o carrega. Vamos dizer assim que ele está internalizado no discurso. Ele já vem de acordo com aquilo que eu falo. Algumas estruturas, para a gente entender, elas são muito simples de serem vistas. Inclusive, o próprio Bakhtin, na obra dele, lá nos seus escritos, lá do começo do século passado, ele já dizia, ele já separava a linguagem em dois grandes grupos, assim, bem diferentes. Existem aqueles discursos do cotidiano
que são discursos simplificados, que a gente pode ver, por exemplo, nas expressões bom dia, como vai, etc., e naquelas conversas comuns que nós temos no dia a dia. E há, por oposição, ou numa mesma realidade discursiva, numa mesma realidade linguística, discursos que são extremamente complexos, que ele vai dizer que estão num outro nível de linguagem. Eu queria citar alguns. O próprio discurso jurídico. O discurso jurídico, ele não é um discurso do cotidiano. E vocês sabem bem por quê. Porque ele tem um vocabulário próprio, ele tem jargões próprios, ele tem um discurso próprio, ele tem uma realidade sociocultural e histórica bastante complexa. Então ele não é um discurso e o modo de dizer, o modo de falar, ele não é um conjunto de enunciados simples. E há outros gêneros discursivos, e há outras realidades discursivas, e há outras realidades linguísticas que são tão complexas quanto. Por exemplo, a literatura. Por exemplo, o discurso médico, ou outro discurso científico qualquer. Então nós temos no nosso cotidiano uma forma de dizer que são estruturas razoavelmente fixas e às vezes elas não querem dizer aquilo que a gente quer. O melhor exemplo disso é quando você chega e você pergunta se a pessoa está bem, você não quer saber se ela está bem. Aquilo é uma expressão comum que liga duas pessoas dentro de uma situação sociocultural qualquer. E do mesmo modo, você diz bom dia, ou boa noite, ou vá com Deus, ou vá pela sombra, que é uma brincadeira, mas que ela é uma estrutura bastante simples. Quando o Foucault, vou deixar o Bakhtin um pouco de lado, quando o Foucault, que é o nosso caso agora, ele fala em procedimentos internos do discurso, um deles, que é o primeiro, eu vou falar de três, ok? O primeiro de que ele fala, de que ele trata, é o que ele chama de comentário. Mas não pense no comentário como nós usamos cotidianamente. Fazer um comentário sobre alguma coisa. Fazer um comentário sobre uma roupa, ou um filme, ou uma situação política, ou um parecer jurídico que você tenha. Não é esse comentário. O comentário para o Foucault é um tipo de procedimento de controle que é bastante interessante. Ele já vem com o discurso porque ele já faz parte de uma estrutura anciã. Ele já faz parte de uma estrutura da língua que nós repetimos muitas vezes sem pensar. Muitas vezes sem observar que nós estamos repetindo uma estrutura bastante antiga, bastante forte, bastante pesada, faz parte da nossa tradição, mas nós nem percebemos. Um exemplo muito interessante que ele dá é a própria literatura. Então a literatura, que ele diz, né, que durante muito tempo ela tentou uma aproximação com a realidade, que os gregos lá atrás já discutiam, uma forma de uma mimesis. O Foucault diz o seguinte, que a literatura, em grande parte das vezes, ela repete uma determinada estrutura. Para dar um exemplo bem simples para vocês, depois eu vou para um complexo, eu vou citar os romances da Agatha Christie. Os romances da Agatha Christie, que foi uma das primeiras escritoras a utilizar esse tipo de escrita, que era um romance policial, ela utiliza uma estrutura que é quase única, quase a mesma nos quase 80 livros que ela escreveu. Então nós temos um assassinato e nós temos um ou outro investigador, o mais famoso deles é Hercule Poirot. Poirot. E esse Hercule Poirot, ele vai ir observando algumas características do assassinato, ele descobre o assassino. É claro que nem todos os livros dela são iguais, alguns são extremamente geniais, outros são mais simples, mas ela segue uma mesma estrutura. Grande parte dos romances da Idade Moderna, eles têm uma estrutura também muito parecida. O outro exemplo mais complexo que eu vou dar é um exemplo que vem lá dos teóricos e dos estudiosos da religião. Eu vou citar aqui três estudiosos da religião: o Heinrich Zimmer, o Joseph Campbell e o Mircea Eliade, que no Brasil as pessoas falam Mircea Eliade. Nós temos, por exemplo, nos estudos do Campbell, uma análise muito interessante que ele faz daquela velha e já conhecida nossa estrutura da vida do herói. Os passos pelos quais o herói passa, tanto no mito quanto na literatura e hoje, por exemplo, no cinema. Então, para o Foucault, o que nós fazemos quando nós falamos é repetir uma estrutura que ela já faz parte da língua, ela já faz parte da realidade linguística e ela já faz parte de uma realidade cultural. Aí reside uma situação que é bastante interessante para vocês do direito. Vocês podem analisar, por exemplo, como o direito repete determinadas estruturas. Se você for voltando atrás,
na área do direito, se você, por exemplo, estudou história do direito, ou se você pesquisou fora da universidade, disciplinas que já nem existem mais, por exemplo, história do direito romano, você vai verificar que algumas estruturas do direito de hoje, do mundo contemporâneo, elas são extremamente parecidas com estruturas do direito lá da antiguidade. E se você voltar lá atrás, você vai encontrar estruturas que remontam aos tempos bíblicos. Caso vocês queiram, a gente pode montar uma aula inteirinha sobre essa situação de como o comentário, como um procedimento de controle do discurso, ele funciona no direito e ele é bastante importante para vocês. Vocês podem verificar isso, que faz parte de uma tradição. Há um segundo procedimento interno de controle do discurso, que também é muito importante para nós, que é a noção de autor. Veja a importância do autor no meio acadêmico. Né? A gente vive exigindo dos alunos que eles citem o autor, que eles citem a fonte, né? Que eles utilizem os recursos bibliográficos para não cometerem um agafe de não citar alguém, e para que eles sejam ordeiros, e para que eles sejam corretos, e para que eles sejam éticos nos trabalhos acadêmicos. Nós sempre repetimos uma palavra do autor. Eu vou abrir um adendo aqui e vou contar para vocês como é que o Bakhtin pensa isso. O Bakhtin pensa da seguinte maneira: nós também repetimos a voz alheia. Mas para o Bakhtin, nós repetimos a voz alheia de forma aspeada, ou seja, entre aspas, e às vezes nós repetimos a voz alheia sem aspas. Quando que nós repetimos a voz alheia entre aspas? Quando nós citamos diretamente alguém. No caso aqui agora, por exemplo, eu estou citando o Bakhtin. E quando nós não citamos diretamente alguém, muitas vezes, ou grande parte das vezes, nós nem reparamos que nós estamos citando alguém, porque nós não usamos essas aspas. Essa voz ela existe na nossa cabeça e naquilo que eu estou chamando aqui de formação de consciência, e nós verbalizamos esse discurso, essa estrutura linguística. Pense lá no Peixe da primeira aula. Mas essa estrutura é uma estrutura que é uma repetição. Vou voltar para o Foucault. O Foucault diz o seguinte, que nós sempre lidamos com a função autor, e ele inclusive escreveu um livro inteiro sobre isso. O que seria para ele o autor? O autor, geralmente, não é aquela figura histórica que nós pensamos que ela é. Então, quando você fala, por exemplo, em Kafka, ou se você fala em Hegel, ou você fala no próprio Foucault, você está pensando numa figura histórica, num ser humano que existiu numa determinada época, e que nessa determinada época ele pensou sobre isso, pensou sobre aquilo, escreveu sobre isso, publicou livros, participou ou não de passeatas, etc. Né? Mas o que acaba acontecendo é que, em grande parte das vezes, aquilo que o autor falou, ele sai da voz, ele sai da boca, ele sai da cabeça, ele sai da obra desse autor, e ele toma uma outra realidade, ele se transforma numa outra coisa. E eu vou explicar por quê. Você deve ter visto, já deve ter lido uma obra do Foucault, você deve ter lido uma obra do Kafka, você deve ter lido uma obra de Hegel. Ocorre que essas obras, por exemplo, essa coisa física que está aqui na minha mão, que é um livro do Foucault, ele é lido, absorvido, distribuído das maneiras mais absurdas, ou das maneiras mais requintadas, ou das maneiras mais sábias, ou das maneiras mais tolas. Nós vamos entrar aí numa categoria que eu não vou discutir agora, se der tempo a gente discute lá no final do semestre. Mas o que acontece é que há uma questão extremamente relevante aqui, que é uma questão de interpretação. Então, obviamente, cada leitor interpreta o autor de um determinado modo, e também existe uma interpretação que depende da época, depende da universidade em que esse cara é estudado, depende do grupo que estuda esse sujeito, depende da forma como ele é abordado, seja à luz da religião, seja à luz da sociologia, seja numa universidade em particular que tem uma linha de estudos. Vocês devem saber que mestrados e doutorados têm linhas de estudos, você não pode fugir delas, você não pode criar uma sua. E nós temos também uma outra situação, que o autor, principalmente os autores mais antigos, eles não estão aqui conosco, obviamente, para dizer o que eles realmente escreveram. E talvez eles nem saibam mais, porque a gente também muda de ideia. E quando a gente publica um livro, comigo acontece assim, o tempo muda, a idade vem, a gente também muda de ideia e também muda de opinião. Então, o resultado de uma escrita é o resultado de uma situação muito, mas muito particular.
que ela está fixada num tempo que, em grande parte das vezes, se perdeu. Quanto mais antigo o autor, e quanto mais importante ele é, caso de Platão, caso de Aristóteles, nós vamos ter uma rica bibliografia sobre eles, nós vamos ter uma vasta literatura sobre eles. Então esse autor histórico ele se perdeu lá atrás. Ele não é mais o Platão, não é mais Aristóteles, ele não é mais Hegel, ele não é mais Kant. Ele é aquilo que se diz dele. Então, em termos Foucaultianos, nós temos um conjunto de coisas, um conjunto de dizeres, um conjunto novo de estruturas linguísticas que tratam de um determinado autor. No direito, isso, por exemplo, acontece. Ou vocês acham que todo mundo pensa a mesma coisa de Kelsen, ou Beccaria, ou qualquer outro teórico ou qualquer outro estudioso do direito? Não. Autores do século XVIII, do século XIX, que a gente lê, Mill, ou um autor da atualidade, ou um pouquinho mais antigo, Adorno, ou realmente da atualidade, caso, por exemplo, de novos teóricos do Oriente que têm chegado aqui, me fugiu o nome agora de um importante, nós temos a seguinte situação: eles são lidos e abordados e replicados e distribuídos de maneiras distintas. Isso para o Foucault é um problema, né? Porque uma vez que nós abordamos um autor de uma determinada maneira, nós vamos utilizá-lo também de uma determinada maneira. Isso é um pouco perigoso, e no direito isso é bem perigoso, porque isso abre espaço para que um operador do direito ele leia o texto do direito ao seu bel prazer. Uma terceira rede de procedimentos discursivos seria justamente aquilo que nós chamamos na universidade de disciplina. A palavra disciplina em Foucault vocês vão encontrar de duas maneiras assim, bem distintas, mas que tem algo em comum, inclusive, por incrível que isso pareça. Nós temos uma disciplina do corpo, uma disciplina do eu. No final da vida, Foucault foi discorrer longamente sobre o cuidar de si. Vocês podem pesquisar isso, se é que vocês já não leram. Mas nós temos então uma questão da disciplina, que é quando a gente pensa na pessoa que acorda em tal horário, que estuda em tal horário, que trabalha em tal horário, é uma disciplina, não é? Mas não é dessa disciplina que eu falo. Nós vamos pensar numa disciplina que é um conjunto de saberes. Para o Foucault, a academia, e principalmente essa academia que nós conhecemos, que é uma academia que surge no século XVIII, que vai se desenvolvendo no século XIX, e que ela realmente se estrutura no século XX no mundo todo, mas fundamentalmente no mundo europeu. Se vocês quiserem, eu posso indicar alguns livros que tratam dessa história da escola, história da universidade, história da faculdade. Nós vamos ter uma seguinte situação. As universidades, as faculdades, as instituições de ensino, elas fazem uma divisão. Na primeira aula eu já tinha comentado que nós temos divisões assim, bastante gerais, né, sobre a medicina, ela cabe lá naquelas áreas, né, da biologia, né, a física, ela cabe lá nas áreas das matemáticas, das exatas e assim por diante. Mas nós temos todo um outro jogo, toda uma outra situação de dividir o saber humano em gavetinhas, como eu já citei na aula passada. Então, uma própria disciplina, que é, por exemplo, a medicina, e que já tem um longo histórico, você pode pesquisar, por exemplo, como que os médicos romanos agiam, você pode pesquisar como homens que estudavam o corpo, pensavam o corpo lá no século XV, no século XVI, ou como que os renascentistas pensaram o corpo. Você pode pensar, por exemplo, no médico que descobriu, um húngaro, descobriu que lavando as mãos ele ajudaria muito no problema que ele vivia, que era a mortandade de mulheres que tinham bebês e os próprios bebês que morriam. Ele descobriu que lavar as mãos era uma coisa importante. Você pode pensar na medicina atual, que hoje é uma medicina molecular, atômica, etc. Você pode pensar numa grande história da medicina. E até por isso mesmo, a medicina ela tem as suas subdivisões. Eu já comentei isso na outra aula. Então as disciplinas elas são uma força coercitiva de controle muito grande naquilo que nós falamos. Então o que acontece comigo, já comentei com vocês, e acontece com qualquer profissional, é assim, você comenta alguma coisa, você fala alguma coisa, mas não cabe a você comentar aquilo. Né? Já comentei com vocês que eu não sou do direito, e geralmente quando eu falo do direito as pessoas me olham torto, ficam com desconfiança, eu penso assim, mas meu Deus, ele está falando do quê? Ele não é do direito, ele não estudou direito, né? Então ele não cabe aqui.
E isso é um problema. E sabe por que é um problema? Porque muitas vezes nós não ouvimos a voz do outro. Para o Foucault e para outros estudiosos Foucaultianos e para outros pesquisadores que nem são Foucaultianos, mas que seguem essa linha de raciocínio, o que acaba acontecendo é algo muito grave, muito dramático, muito triste também. Grande parte das áreas do conhecimento, grande parte das disciplinas, elas não conversam entre si, o que é uma coisa muito estranha, porque elas ignoram o saber do outro. Elas ficam dentro de uma gaveta, elas ficam dentro de uma certa situação e elas não pensam no saber alheio, então elas não crescem. O direito ele corre esse risco muitas vezes, porque ele não dá atenção a outras áreas do saber. Uma das coisas mais bacanas do direito é que ele abraça, que ele abre as portas e que ele dá as mãos a outras áreas do saber, sim. Né? Então, por exemplo, a área trabalhista dá as mãos com a área médica, nós temos áreas do direito que dão as mãos para a economia, e isso é muito importante. Mas o ideal seria que as áreas do saber, elas conversassem, dialogassem mais do que elas costumam dialogar. Eu separei aqui eu vou fazer uma digressão, eu separei aqui um livrinho para vocês, que é o Bernardo Seck. O Bernardo Seck, já falecido, recentemente, ele escreveu um livro que é A Cidade dos Ricos e a Cidade dos Pobres. Ele era arquiteto, urbanista. E quem que ele usa para falar de arquitetura e de urbanismo? O Michel Foucault. Então, o Bernardo Seck, ele teve a inteligência, ele teve a abertura e também a humildade de perceber que aquilo que está escrito nesse livro, que aquilo que o Foucault escreveu lá em 69, 70, servia para as pesquisas que ele faz sobre ricos e pobres. E eu vou explicar por quê. O que o Bernardo Seck utiliza do Foucault é justamente a ideia de uma força coercitiva. O Bernardo Seck se pergunta, mas nossa, desde a antiguidade há uma separação entre ricos e pobres. Mas ele diz que no mundo contemporâneo, mesmo em cidades ricas como Madrid, Berlim, Londres, Nova York, há uma divisão muito Paris, há uma divisão muito clara entre ricos e pobres. E ele se pergunta por quê? E ele chama isso de um novo problema. Não é porque o problema não existia na antiguidade, muito pelo contrário. É porque é um problema dos tempos atuais. Os tempos atuais intensificaram esse problema da divisão entre ricos e pobres. E a base dele é o Michel Foucault. Então, esse é um exemplo de uma área que dá a mão para outra. Eu tenho um urbanista, que é de uma área mais técnica do que qualquer outra coisa. A arquitetura na época dele era muito técnica. Hoje, os arquitetos têm um diálogo maior com as áreas humanísticas, mas a arquitetura durante muito tempo ela foi absolutamente técnica. Aí você vai me dizer assim, Costa, mas se você lê o Vitrúvio, que viveu lá no tempo romano, o Vitrúvio já se preocupava, né, com questões humanísticas, eu vou dizer, é verdade. O Vitrúvio, ele dizia isso mesmo. Mas isso se apagou durante séculos e só agora que as áreas urbanísticas descobriram que elas tinham que estudar filosofia, literatura, psicologia. Elas tinham que estudar filosofia para resolver problemas humanos. Aqui eu vou fechar essa digressão e vou finalizar com um ponto, pelo menos, do Michel Foucault. Não vou esgotar isso, eu vou voltar a falar dele. Mas o Foucault diz o seguinte, que um grave problema que existe principalmente em relação à noção de autor e à noção de disciplina é aquele saber que não cabe nem na voz dos autores e nem na voz das disciplinas, na voz dos pesquisadores que são disciplinados a falar alguma coisa, que são controlados a falar alguma coisa. O Foucault, ele chama esse conjunto de saberes, que é um conjunto de saberes não aceito pela academia, de teratologia do saber. Teratologia do saber. E por que ele chama disso? Teratos, em grego, é monstro, monstruosidade. Então Foucault diz o seguinte, existe uma monstruosidade do discurso que não é absorvido pela academia, não é absorvido nem pelos autores que estão dentro da academia, porque, desculpa, a academia muitas vezes é bem fechada, ela não recebe ninguém de fora, e nem pelas disciplinas.
O melhor exemplo que ele dá nesse livro, que fica muito claro, é Mendel. Quando Mendel começou a estudar o que ele estudou e que hoje nós vamos chamar de genética, as pessoas achavam que ele era louco. E Mendel revolucionou a parte da biologia, a parte médica, dessas áreas que tem um diálogo aí mais próximo, pesquisando, inclusive, uma planta em particular. Vocês devem saber quem que é a ervilha. Então nós temos assim que a teratologia do saber, em grande parte das vezes ela fica de fora e ela não é abordada pelas áreas oficiais, que são donas da verdade e que são donas do saber. Bom, aqui vou terminar essa aula e vou conversar com vocês mais de perto sobre a questão do direito, gente. Olha só o que acaba acontecendo. Em grande parte das vezes, o direito também é dono da verdade. O direito é dono da verdade porque ele tem autores que são juízes, desembargadores, ministros, promotores, defensores públicos e mesmo o dono do cartório, que eles são donos da verdade. E por serem donos da verdade, eles não aceitam mais nada. Nós temos também toda uma realidade que ocorre fora das academias e que ocorre fora do direito, que muitas vezes também não é abarcada pelo direito. Nós podemos aqui dar exemplos já clássicos, exemplos muito conhecidos de vocês. Vamos falar, por exemplo, da situação dos presídios? Vamos falar, por exemplo, da prisão em segunda instância? Vamos falar, por exemplo, da situação dos LGBTs? Vamos falar, por exemplo, da situação das mulheres, né, que tem uma legislação bastante nova, né? Vamos falar da Lei Maria da Penha? Vamos falar, por exemplo, da situação dos negros, dos quilombolas e dos índios? Então nós temos aí nessa grande realidade de quilombolas, índios, LGBTs, pessoas da periferia, gente que não tem acesso, por exemplo, a aulas remotas. A gente tem uma série de situações aí que elas fazem parte de uma teratologia do saber, que em grande parte das vezes ela não é abarcada pelo direito. E sabe por que ela não é abarcada pelo direito? Porque grande parte do direito não tem interesse nesse diálogo, nesse dar as mãos para o conhecimento de outras pessoas. Eu vou fechar a aula aqui com um exemplo bem banal. Né? Não sei se algum de vocês, quando era criança, foi levado a uma benzedeira. Né? Onde eu morava era interior, né? Eu já sou um homem velho, e onde eu morava era muito comum as mães levarem as crianças às benzedeiras. A gente ia a uma mulher que não tinha dentes, não sabia escrever, a casa dela era cheia de santos, e ela benzia as crianças. A minha mãe acreditava que isso era bom, eu não percebia mudança nenhuma, mas existe ali um saber muito interessante, e eu vou dizer qual. Talvez não seja o saber da bênção. Se você acredita nisso, eu acho muito bom também. Mas havia um saber ali daquela mulher de ervas, de produtos que curavam um monte de coisas. Nós temos um saber ancestral com essas mulheres que a academia não comporta. Mas alguns países, como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, eles sabem, né, que esse saber é muito legal. Então eles vêm aqui e levam as plantinhas para lá. Né? Por exemplo, o nosso cupuaçu, outras ervas que, por exemplo, são muito boas para o trato com bactérias ou com determinados vírus. Então, os cicatrizantes, nós temos uma situação assim que é para que vocês reflitam. Na outra semana, eu volto a falar um pouquinho disso, a gente vai caminhar, e aí, depois que a gente finalizar esses autores, eu vou só trabalhar com questões do direito, prometo, tá bem? Deixo aqui um grande abraço para vocês e eu mando mensagem pelo AVA. E, por favor, entre em contato comigo se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei, algum comentário, eu agradeço muito, tá? Até mais.